Buscando serviço de alta qualidade? Marianos Car, oficina mecânica especializada em nacionais e importados. Venha consertar seu carro conosco. Estamos localizados na Estrada do Galeão 322, no estacionamento da quadra da União da Ilha do Governador. Telefone WhatsApp DDD 21 99309 4355. DDD 21 99309 4355. Marianos Car, oficina mecânica de qualidade. Olá, boa noite. Este é o Notícias 24 Horas. Hoje faremos o resumo deste dia 2 de agosto de 2021, segunda-feira, logo após a vinheta. Bem, vamos começar nosso resumo de notícias de hoje, mas já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e também compartilhe para outras pessoas ficarem sabendo do que acontece no Brasil e no mundo. Já vamos começar com o número da Covid. Hoje o Brasil registrou 473 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta segunda-feira 557.359 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 968, a mais baixa desde o dia 18 de janeiro, quando estava em 959. É o terceiro dia seguido com essa média abaixo de 1.000. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 19% e aponta tendência de queda nos números de mortes. Em casos confirmados, desde o começo da pandemia, 19.953.379 brasileiros já tiveram o novo coronavírus, com 18.247 casos confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 35.239 diagnósticos por dia, a menor marca desde o dia 29 de dezembro, quando estava em 34.871. Isso representa uma variação de menos 8% em relação aos casos registrados na média 2 semanas, o que indica estabilidade no número de casos. E já indo para outra notícia, um policial militar acertou uma voadora em um adolescente de 17 anos na noite de domingo, ontem, em Pérola, no noroeste do Paraná. O momento da ação foi registrado por pessoas que estavam no local. Nas imagens é possível ver o momento em que o policial desce do carro e corre até o adolescente. Depois da voadora, ele rende o jovem no chão. Procurado, o comando do 25º Batalhão da Polícia Militar afirmou que o requisitou o envio dos documentos da ocorrência para análise e que irá instaurar a sindicância para apurar a abordagem do policial. De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes viram um motociclista em atividade suspeita durante uma ronda. Ao dar ordem de parada, segundo a PM, o jovem empreendeu fuga. Depois de passar por diferentes vias do município, conforme a polícia, o motociclista bateu na viatura da PM na Avenida Pérola Binton, onde havia aglomeração de várias pessoas e veículos, colocando as vidas de terceiros em risco. Ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, desde 88, divulgaram nesta segunda-feira uma nota em defesa do modelo de eleições no Brasil. A nota também é assinada pelo atual presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, e pelo vice Edson Fachin. A manifestação do atual e dos ex-presidentes do TSE ocorre em um momento em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, decidiu colocar em dúvida as urnas eletrônicas. O próprio Bolsonaro já admitiu que não tem provas, mas mesmo assim tenta emplacar o voto impresso. Na nota, os ministros ressaltam que a volta da contagem manual seria um regresso a um cenário de fraudes generalizadas. Abre aspas. A contagem pública manual de cerca de 150 milhões de votos significará a volta ao tempo das mesas apuradoras, cenário das fraudes generalizadas que marcaram a história do Brasil. Fecha aspas, afirma um trecho da nota. A nota ainda lembra que a urna eletrônica é usada nas eleições desde 1996 e nunca houve fraude. Os ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil, e Flávia Arruda, da Secretaria de Governo, apresentaram nesta segunda-feira aos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Progressistas do Alagoas, a proposta de criação do novo programa social do governo e o parcelamento dos precatórios para viabilizar o benefício. O programa pode vir a ser batizado de Auxílio Brasil, e o valor das parcelas ainda está condicionado a uma solução para o pagamento dos precatórios, que vai subir no ano que vem
que vai subir cerca de 40 bilhões para 89 bilhões. A ala política quer um valor na casa de R$ 400, mas a equipe econômica afirma que há recursos garantidos para R$ 300, podendo chegar aos R$ 400 desde que as privatizações avancem e o governo consiga parcelar o pagamento dos precatórios, isto é, as dívidas judiciais. Na reunião desta segunda-feira, os ministros informaram Rodrigo Pacheco e Arthur Lira que o parcelamento dos precatórios seria proposto por meio de uma proposta de emenda à Constituição e o Auxílio Brasil por meio de uma medida provisória. Os articuladores políticos do governo defendem incluir as regras do novo Bolsa Família na PEC dos precatórios para garantir a aprovação. O presidente do Supremo Tribunal Federal, do STF, o ministro Luiz Fux, disse nesta segunda-feira que os poderes da República são harmônicos entre si, mas não podem ficar impunes quando atentam contra instituições. Fux discursou na sessão de abertura do segundo semestre do Judiciário. Abre aspas, a harmonia e independência entre os poderes não implicam impunidade de atos que exorbitem o necessário respeito às instituições. Fecha aspas, disse o presidente do STF. Ele afirmou ainda que a população não aceita que crises sejam resolvidas de formas contrárias ao que determina a Constituição. Abre aspas novamente. O povo brasileiro jamais aceitaria que qualquer crise, por mais severa, fosse solucionada mediante mecanismos fora da Constituição. Fecha aspas, continuou Luiz Fux. O discurso do ministro em defesa das instituições da Constituição e contra o conflito entre os poderes ocorre em um momento em que o presidente Jair Bolsonaro decidiu intensificar os ataques contra a urna eletrônica e o modelo eleitoral do Brasil, disparando críticas ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e ao Supremo Tribunal Federal, STF. A ossada encontrada perto de uma ponte em Belford Roxo não é de nenhum dos 3 meninos desaparecidos na cidade da Baixada Fluminense desde o ano passado. Uma perícia realizada pela Polícia Civil concluiu que o material encontrado é de origem animal, conforme o que o canal apurou. Segundo o laudo, os ossos são de vértebras caudais de animais e não de falanges humanas. Lucas Mateus, de 9 anos, Alexandre Silva, de 11 e Fernando Henrique, de 12, sumiram no dia 27 de dezembro, depois que saíram para brincar. A ossada passou pelo teste depois que um homem se apresentou à polícia no fim do mês passado acusando o próprio irmão de ter participação da ocultação dos corpos. A Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense foi orientada a continuar as buscas. Nesse período, os agentes já trabalharam com várias linhas de investigação, entre elas a de que as crianças teriam sido vítimas de traficantes da região. Outra hipótese é a de que os meninos tinham sido mortos após um deles ter roubado uma gaiola de passarinho de um parente de um dos traficantes do castelar onde moram. A polícia também apura a possibilidade de envolvimento de milicianos locais. O vídeo da pregação de uma mulher em uma igreja evangélica em Nova Friburgo, na região serrana do Rio, repercutiu nas redes sociais nesta segunda-feira por conter críticas feitas a fiéis que defendem causas políticas raciais e LGBTQIA+. A Polícia Civil abriu inquérito depois de analisar o discurso de Calau Cordeiro, membro da igreja Sara Nossa Terra. Abre aspas. É um absurdo pessoas cristãs levantando bandeiras políticas, bandeiras de pessoas pretas, bandeiras de LGBTQIA+, sei lá quantos símbolos tem isso aí. É uma vergonha, desculpa falar, mas chega de mentiras. Eu não vou viver mais de mentiras. É uma vergonha. A nossa bandeira é Jeová Nissas, Jesus Cristo. Ele é a nossa bandeira. Fecha aspas. Misericórdia. Abre aspas novamente. Para de querer ficar postando coisa de gente preta, de gay. Para! Posta a palavra de Deus que transforma vidas. Vira crente, se transforma, se converta. Fecha aspas. Mais uma vez a fala da Fiel. Do vídeo da Fiel. Que repercutiu na rede social. Misericórdia. Não dá nem vontade de falar isso. Uma coisa é você ficar polarizando um assunto. Outra coisa é você achar que tudo é um exagero. Não, a gente sabe que há sim os preconceitos, racismo, homofobia, a gente sabe que tem. Mas a gente não pode polarizar demais. No caso dessa mulher aqui, ela tá exagerando um pouco. Ela acha que tudo é uma forma de exagero, né? O delegado titular da 151ª DP, Henrique Pessoa, disse que há um teor claramente racista e homofóbico.
o que configura a transgressão típica na forma do artigo 20 da Lei 7.716 de 1987. Abre aspas. De tal modo que a pena é de 3 a 5 anos com circunstâncias qualificadoras por ter sido feita em mídias sociais através da imprensa. De tal modo que já foi instaurado inquérito policial pelo crime de intolerância racial e homofóbica, de acordo com a recente previsão do STF, fecha aspas, disse o delegado. E também para complementar, o povo, essas pessoas que são crentes, que frequentam igrejas evangélicas, né, igrejas batistas, elas têm um certo receio e preconceito nessas questões de LGBT, de pessoas negras, né, homossexuais, melhor dizendo, de pessoas negras. Eles têm um certo preconceito. E também, outro dia eu estava conversando com uma pessoa aqui no meu WhatsApp, na qual uma amiga dessa pessoa dizia que qualquer coisa que você fizesse fora das leis impostas pela igreja era pecado. Ou seja, você já vê por aí que não, já é um povo que cai para um lado, entendeu? A gente pode sim pregar religião, isso não é um problema. Mas desde o momento que você intensifica, aumenta de forma escandalosa essa situação, já é indo para uma situação errada e Jesus não tem nada a ver com isso. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid, recebeu vídeos que mostram médicos da Força Tarefa do Ministério da Saúde orientando os profissionais da saúde para o uso de tratamento com drogas sem eficácias contra a Covid-19 às vésperas do colapso no sistema de saúde no estado do Amazonas. Os vídeos foram extraídos de redes sociais e recebidos pelo vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá. Estudos científicos já comprovaram que o tratamento precoce por meio do uso de medicamentos como cloroquina e ivermectina é ineficaz contra a Covid-19. Em uma das gravações, uma médica relata um suposto caso de sucesso do tratamento usando azitromicina e cloroquina na cidade de Porto Feliz, em São Paulo. Segundo o vídeo, a cidade teria registrado até o dia 13 de janeiro 20 óbitos em decorrência da Covid. No entanto, ao todo, a cidade contabilizava 27 mortes pela doença até essa data. Abre aspas. O tratamento precoce era azitromicina, hidroxicloroquina, zinco, vitamina D. Lá eles davam até enoxaparina. Até enoxaparina tinha gratuidade. Assim eles fizeram um trabalho muito bonito com o corticoide em dose alta e tal. E aí, só de fazer isso, a cidade tem 54 mil habitantes. Até agora, do começo do Covid até agora, eles têm 20 óbitos, sendo que desses 20, apenas um fez tratamento precoce, e os outros 19 não fizeram tratamento precoce. E esse paciente tinha muitas comorbidades. Então, assim, é um case de sucesso ou não é? Fecha aspas, diz a médica. Voltar a discutir esse assunto aqui não é jogo pra aqui, não. Que a gente sabe muito bem o que funciona e o que não funciona. As pessoas que vão para um modo de arrogância, um modo de intolerância e continua firmando e colocando ali nas ideias, confirma com as suas palavras que sim, o remédio funciona e blá 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 blá. A gente sabe que atualmente a única coisa que funciona e que reduz as causas de morte da Covid é a vacina. E voltando ao assunto aqui, não é escolher vacina, não tem que escolher vacina, porque toda vacina que passa pela Anvisa é vacina que tem estudo, que tem eficácia comprovada, que não vai te causar nenhum problema. Ou seja, vá lá, não escolha a vacina, tome a vacina que tiver. Porque a gente tá vendo diminuição no número de mortes, no número de casos da Covid, sim. Mas isso porque o povo tá tomando vacina, a gente tá tomando os cuidados e tem que continuar isso para que isso não volte e se prolifere ainda mais. Para que a gente possa pelo menos retomar um pouco da nossa vida como era antigamente. Porque voltar ao que era não vai voltar. Depois que isso chegou, a gente não vai voltar ao normal. Mas pelo menos com a vacina, você tomando os cuidados, as medidas de prevenção, as cautelas, a gente vai conseguir pelo menos retomar um pouco ou até metade do que a gente fazia antigamente. E para essas pessoas é só lamento, né? Porque elas não têm nada no cérebro para pensar, elas não pensam e ainda o pior de tudo é que tem faculdades, tem estudo e fazem essas besteiras, cometem esses erros, essas gafes horrorosas
e botam a vida das pessoas em risco por causa de remédios sem eficácia. O helicóptero que caiu na região do Pantanal em Mato Grosso com aproximadamente 300 quilos de cocaína está no nome de um policial civil do Distrito Federal. A aeronave foi encontrada no domingo em uma fazenda no município de Poconé, no Mato Grosso, durante uma investigação da Polícia Federal. Na matrícula da aeronave na Agência Nacional de Aviação Civil ANAC consta que o dono da aeronave é o papilocopista policial Rony José Barbosa Sampaio. O servidor público disse ao canal que vendeu o helicóptero em maio. Abre aspas, eu tenho todos os documentos da venda do helicóptero, fiz a transferência da minha parte, mas se esse processo é igual quando vende um carro, perdão, gente. Se o comprador não for lá e fizer a transferência para ele também, ele continua no meu nome, fecha aspas, disse o policial. De acordo com a agente da Polícia Civil do Distrito Federal, o helicóptero foi vendido para um homem que mora em Mato Grosso do Sul. O canal tenta contato com o comprador, mas o telefone informado pelo policial está desligado. Segundo Rony Sampaio, o helicóptero não poderia ter sido usado, pois não estava em condições de voo. Abre aspas, ele não estava aeronavegável e não tinha autorização para voar. Fecha aspas, contou Rony. Subiu para 6 o número de denúncias contra o pastor Esnei Martins da Costa, suspeito de crimes sexuais em Goiânia. As denúncias chegaram à Defensoria Pública do Estado na tarde desta terça-feira, após uma reportagem revelar outros 3 casos, entre eles de um adolescente. O delegado Rilmo Braga informou que o religioso negou qualquer crime em depoimento. A Defensoria Pública informou que os relatos das novas vítimas são muito parecidos com os das primeiras fiéis que denunciaram o pastor, mas que não pode passar detalhes. Até às 7 da noite, as 3 mulheres ainda estavam em atendimento conforme o órgão. Após análise, os casos também serão levados à Polícia Civil. O pastor começou a ser investigado após um ex-membro da Igreja Renascimento para Cristo, coordenada pelo religioso, soube dos supostos abusos. Sabendo da existência de um núcleo de apoio às vítimas, levou o caso aos defensores. De acordo com a defensora pública, Gabriela Hamdan, o caso mais recente teria acontecido há poucos meses. Outros teriam sido há 2 e 5 anos. Abre aspas. Essas vítimas trouxeram relatos muito semelhantes dos casos, embora cada uma tenha ocorrido em uma época. No início, elas começaram a frequentar a igreja e se sentiram acolhidas. Esse líder religioso se aproximava delas como uma figura paterna e começava a ajudar financeiramente, levar para fazer retiro, fecha aspas, disse a defensora pública. E para encerrar nosso resumo de notícias de hoje, os 2 cães que foram vítimas de agressões durante o último fim de semana em Palmas, no Tocantins, foram resgatados nesta segunda-feira por uma ONG que atua na proteção de animais. Os animais tinham sido espancados pela antiga tutora e o vídeo mostrando os maus tratos foi publicado nas redes sociais. Um dos animais é uma cadelinha que está prenha. A voluntária que atuou no resgate contou que os 2 animais estão bem, mas precisam passar por uma avaliação veterinária. Abre aspas. O ideal seria levar os 2 para serem avaliados porque o machinho parece um pouco anêmico e a fêmea tem um ferimento perto da coxa esquerda. O ideal seria levar ao veterinário. Se a gente conseguir ajuda para levar eles no veterinário, seria o ideal, fecha aspas, disse a voluntária Giane Oliveira. As imagens dos maus tratos teriam sido gravadas pelo ex-companheiro da agressora, que registrou o crime sem tomar nenhuma atitude. No vídeo, a mulher bate várias vezes nos animais com pedaços de madeira. Durante o espancamento, os cães choram e tentam se esconder, mas são perseguidos até saírem do lote. Após o resgate dos 2 animais, eles foram levados para o abrigo do projeto Arca da Vida no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional. Ainda bem que terminou com uma história feliz, né, gente? Porque vamos combinar que maus tratos aos animais não é uma coisa certa. Não é uma coisa que a gente deva fazer, além do mais em animais indefesos. Animais irracionais que não podem se defender fisicamente. Isso é uma puta de uma covardia e coisa de pessoas que não conseguem bater em próprios humanos, em outras pessoas mesmo, né? Então, ainda bem que terminou uma história feliz, essa ONG conseguiu resgatar esses cachorrinhos e vai ficar tudo bem, eles vão poder ter uma vida normal daqui pra frente, sem as agressões. Mas bem, esse foi o resumo de notícias de hoje. Agradeço mais uma vez a todos que estão colaborando com o crescimento do canal. Peço a você que está aí assistindo o vídeo, você ouvinte, telespectador,
Compartilhe para outras pessoas ficarem muito bem informadas do que acontece no Brasil e no mundo. Também se inscreva no canal, deixe seu like porque assim o YouTube recomenda nossos vídeos e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do nosso canal. Mais uma vez eu agradeço a todos, tenham uma boa noite e até amanhã.